Encontro 42, Evangelho, 24 de setembro de 2017. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Vamos no 4, versículo 4. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando as fontes dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência e do seu orgulho e da sua ambição? Quantas as pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teriam podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza, por indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, reconhecendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se, ou mais frequentemente não podem dizer, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, um grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios, mas ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio no caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que são as consequências são para ele uma advertência de que errou. Eles lhes dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, e confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde. Quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quanto o mal não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer: se no início da vida
eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado. Se fosse recomendar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi minha jornada. Ele também se diz, eu perdi minha vida, mas da mesma forma, para que o obreiro, o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido para ele também. Depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, sempre, né? Para a gente, é o crescimento interior que sempre governa tudo. A gente precisa de um crescimento interior para poder enfrentar a vida e seguir em frente. Não adianta querer fazer as coisas e depois se justificar dizendo que os outros são culpados, que as pessoas que ele não tem nada com isso, que ele fez o que está certo e nunca se emenda ou se refaz. E eu acho que Jesus e Deus deu um caminho, por causa que a lei de Deus tem que ser observada, e se ela aqui não é cumprida, vai ser cumprida de qualquer maneira na outra existência. Por isso os motivos de sofrimento atual, se a pessoa não consegue resgatar o que ele veio aqui fazer e se emendar, melhorar, para que no futuro ele possa ser uma pessoa mais digna e mais decente. Eu acho que é isso. Acho que esses itens falam muito do causa e consequência, né? Muito do que acontece na nossa vida é consequência dos nossos atos. Então, muitas vezes a gente quer procurar a culpa nos outros ou na má sorte, mas na verdade a resposta para as coisas que a gente, algumas, né? Das muitas coisas que a gente está passando, a resposta está dentro da gente ou nas nossas ações. Então, sempre procurar, acho que primeiro para dentro, para depois. Não procurar justificativas, né? Isso. Aqui no último parágrafo, né, quando ele coloca assim: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado. Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Mas é aí que está. Eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção nesse evangelho, porque assim, se eu consigo me explicar. Nós estamos aqui para evoluir, né? Então, aceitamos as provas, aceitamos as condições, aceitamos tudo. Se nós temos a consciência de que estamos aqui com essa tarefa, que esta é a nossa tarefa a ser cumprida, isso aqui, esse tipo de colocação não se justifica no início da vida. Eu não teria como saber tudo no início da vida, porque estamos em processo de aprendizagem. Então eu saio do marco zero e vou até onde eu tiver que ir. Se eu soubesse, teria sido diferente. Eu acho que isso também é o tipo de uma justificativa ou uma desculpa, tipo assim, a culpa é do outro, não é minha. Se eu soubesse, não teria feito. Não é assim. Eu acho que então, no caso, o indivíduo tem que ter a consciência de que ele está num processo de aprendizagem e é dessa forma que vai evoluir. Então também não tem como deixar a vida ser a culpada de não ter dado nada certo. Não sei se foi claro. Depois outra coisa, não há mais tempo, sempre há tempo. Pois sabe, esse foi o ponto que mais me chamou a atenção. Mas eu acho que aqui ele está falando pro geral, assim, né? Do que nunca. Mas acho que aqui ele está falando em geral as pessoas que estão em aflição, né? Não para pessoas que necessariamente têm esse princípio, né? Que eu não sei se é substantiva a parcela da população que entende que a vida é para aprendizado. Isso é uma controvérsia filosófica antiga, né? A vida é prazer
Vida é sofrimento, vida é aprendizado, vida é esforço. Cada linha religiosa oferece ou filosófica, né, oferece um tipo de orientação. Eu acho que aqui é exatamente, enquanto você está aflito, você começa a dizer assim, se eu soubesse o que eu aprendi depois de toda a aflição, então nada disso teria acontecido, né? Porque não tem como. É por isso que eu tenho agora eu já aprendi a gostar dessa música, mas no início me incomodou muito a música acho que é Kelly Smith, que é do joelho ralado, né? Tá falando quando a gente que é pequeno quer crescer e quando cresce quer voltar no início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Só que quando você está no início, o joelho ralado dói mais que o mundo. Ele faz parte do processo. Daquele processo de aprendizado. E aí depois você fala assim, que saudade daquele joelho ralado. Porque o joelho ralado, ele tinha algum tipo de paliativo, ele tinha algum tipo de tratamento. Né? O coração partido não tem, é só o tempo, né? E a aceitação e tal. Então, de alguma forma, eu acho que se encaixa com o que o Evangelho de hoje está colocando para gente, é de que é exatamente a ideia de que a aflição, ainda que ela possa ter causas externas, objetivamente falando, né, é você quem escolhe qual a intensidade dessa aflição. E aí eu acho que a orientação de vida faz toda a diferença. Com certeza. Né, o que se trabalha no CVV, essencialmente, é tentar resgatar o sentido de vida, né, sentido de existência da pessoa, para que ela não sinta a necessidade de terminar, de encontrar resolução aqui, né, não no suicídio. E aí eu lembro, só para passar a palavra para o Paulo, de uma frase, curiosamente, antes de vir para cá, eu estava lembrando dessa frase lá do Tadeu, em Araxá, que é uma das plaquinhas que mais me chamou a atenção. Acho que todos aqui já foram, né? Eu fui. Você já foi? Já fui. Lembra que tinha aquela no templo, tem as placas com frases, Sim, né? todos têm. E aí tem uma que sempre me chamou a atenção, que é: a vida não dá nem toma, não se apieda, nem tem compaixão, algo assim. Tudo que ela faz é retornar aquilo que lhe é dado. Portanto, dê o melhor de si. Não é algo nesse sentido. Eu acho que a essência desse texto é isso. A sua aflição é o resultado daquilo que você emana, daquilo que você oferece para quem está à sua volta. Né? E tem a frase aqui do Allan Kardec, que eu, curiosamente, acabei de ver. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Então, a máxima de Jesus. A gente veio para servir. Entre ser inteligente e ser útil, tem que ser útil. Né? Porque é nesse trabalho que vai, talvez, dissipar ou amenizar as suas aflições. Interessante que essa sessão chama Causas Atuais das Aflições. Em contraposição até a parte seguinte, fala em causas anteriores das aflições. Então, mais do que nunca, nesse capítulo, vale o aqui se faz, aqui se paga. Então, na mesma vida. Ele diz que algumas de suas aflições são causadas até pela sua postura, pela forma como você trata os outros, pelas decisões que você toma. Se você tem um comportamento egoísta, ou se você tem um comportamento de amor ao próximo, de auxílio ao próximo. E fica uma coisa até um lamento um tanto vazio. Eu fico com essa impressão quando fala que se eu soubesse o que eu sei hoje, não teria sofrido, mas eu acho que a coisa daí pra frente, né? Aí você já tá sofrendo, já parte da aflição, você entendeu a sua aflição, mas o que você vai reparar de fato é dali pra frente, que é o que você vai poder fazer de melhor. Né? A sua situação até o presente já é dada. Eu terminei de ler hoje um livro que é a base daquele filme Os Meninos que Enganavam os Nazistas. E o livro, ele é um relato autobiográfico e ele conta essencialmente
A narrativa do livro é essa. É uma criança que com 10 anos, um judeu, né, na França ocupada, o pai e a mãe falam, vocês têm que sobreviver, vocês têm que sair daqui. Vocês têm que ir em direção à parte do país que está livre. E é interessante notar como ele vai demarcando o fim da infância dele. Então, aos 10 anos de idade, quando eles eram os únicos judeus da escola, eles começaram a sofrer violência na escola. Então o pai falou, agora você não vai para a escola. A escola acabava ali pra gente. Aí no momento que eles saem de casa, a infância acabava ali pra gente. E no final, ele vai meio que fazendo uma rememoração. Na verdade, ele faz ao longo do livro, mas ele coloca muito disso. A visão que ele tinha como criança, né, das coisas, pensando da guerra, do mal, né? E depois, conforme as manifestações de bondade vão aparecendo no meio daquele lodaçal da guerra, ele começa a enxergar, né, que as coisas são muito mais complexas, que não é tão simples assim você tomar posições, né, muito incisivas, muito demarcadas. E é curioso que ele define a infância como agora. Ele fala, nada que você vá falar sobre a sua história, você deveria falar no passado. Né? Tem uma hora assim, você deveria falar no presente, porque o presente é agora e a infância é agora. É tudo o que você vive agora. Então, quando você estava falando, eu fiquei pensando nisso, né? A abstração que é o passado. Porque em tese não existe, fisicamente falando, não existe o passado. Né? Não. Fisicamente falando, só existe o agora. Né? Então você é a síntese disso. Tá ligado? Você é a síntese do seu passado. Não. Né? Porque tu vem? Não, você está sem pila. E então é evidente que não tem como você hoje, né, saber algo que você só pode saber depois de passar, por exemplo, pela experiência de uma guerra. E eu acho que reside aí a riqueza, né, do que a gente está vivendo aqui, que é a experiência, é experimentar. A experiência que leva para frente. Se a gente voltar na Evolução em Dois Mundos, né, do Chico e do Valdo Vieira, a história é, você pega ali um monte de espírito que vem de outros planetas, joga aqui na Terra com um cérebro minúsculo, né, e pelas experiências eles vão começando a tomar decisão, né, pelos conflitos, pelas angústias. Então acho que existe uma forma às vezes um tanto livresca, abstrata demais de entender o espiritismo, que assim, se você estudar, só estudar, você vai, né, atingir essas virtudes e tal. E eu acho que é um caminho incompleto, né, apenas pelo estudo. Né, tem que pôr, né, a mão na massa, ir lá e viver as suas angústias, aflições, seus excessos e tentar compreender, né, como que você pode repará-los. A experiência do Paulo, né, Paulo de Tarso, é a experiência do aqui fez, aqui paga. Né, lutou bravamente para poder reparar os danos que haviam cometido ao outro. Não importa o que você planta, né? Você vai colher. A colheita é inevitável. Dela ninguém escapa. O que é difícil na aflição é que nem sempre é claro, né? Você não tem clareza assim, do porquê que você está sentindo como você está sentindo. O que drena essa ânsia de viver, o que drena esse sentido de vida, essa desorientação, de onde ela vem. Não é trivial, cada um vive um processo. Cada um vive um processo, exatamente. É muito difícil. Cada um enxerga aquilo que está fazendo e aquilo que lhe interessa, né? É egoísmo, é ambição, sei lá. Muito bom. A aula de hoje vai ser boa para isso. Esse tema. Continuar. Vai. Dá como jubinar?